Fim de jogo na Arena, Grêmio 2, Flamengo também 2. Complicou, minha gente, complicou. Eu quero falar de 4 aspectos brevemente aqui nesse vídeo sobre o dia de hoje, sobre a noite de hoje, né? Eu quero falar de Renato Portaluppi, eu quero falar de Wagner Mancini, eu quero falar do time do Grêmio de forma geral e já linkando um pouco com esse terceiro, o quarto ponto seria falar um pouco das perspectivas futuras, né, do que nos resta, de como é que ficaram aí as projeções e etc. Vamos lá, vamos por partes. Eu vou começar pela minha opinião mais polêmica, porque eu tenho certeza que vai desagradar muita gente, muitas pessoas vão discordar, porque eu já vi nas redes sociais, já falei com amigos no WhatsApp e tal, e muita gente discorda, algumas mais ou menos, outras mais, outras mais para menos, mas o fato é que na noite de hoje eu não gostei do Renato. Não gostei. Eu sei que ele escalou o time reserva. Eu sei que o Flamengo não pareceu o time mais pilhado do mundo. Eu sei que ele não comemorou os gols do Flamengo. Isso tudo é o mínimo, na minha opinião, né? Mas eu esperava mais. E eu até falei para um amigo no WhatsApp assim, o que eu esperava mais? Eu esperava um time bizarro do Flamengo em campo. Eu sei que o Flamengo tem um elenco animal, assim, que, né, o time C dos caras vai ser competitivo, mas eu esperava um time C. Eu esperava um time alternativo, talvez usando a categoria de base. E eu falo isso baseado no que o Renato fazia no Grêmio. Eu falo isso baseado no que o Renato fazia antes de decisões até menos importantes que a final da Libertadores. Às vezes era uma semifinal de Copa do Brasil, o Renato botava o time alternativo do Grêmio. Não colocava os reservas, gente. Eu vou lembrar vocês, vou lembrar não, eu vou tentar construir uma cena hipotética. Se essa final de Libertadores fosse do Grêmio, o Renato já estaria em Montevidéu, com talvez junto dos 20 principais jogadores do time, e quem teria ficado à frente da gurizada do Flamengo, né, ou do Grêmio no caso, nesse jogo de hoje, seria o Alexandre Mendes. O Renato já cansou de fazer isso, de nem estar presente no jogo. E ele tinha, na minha opinião, a faca e o queijo na mão para fazer isso. Era antes de uma final de Libertadores. Não pode ter jogo maior do que isso, mais decisivo do que isso. Ele tinha a faca e o queijo na mão para de repente lavar as mãos, né, e não se envolver nesse rebaixamento do Grêmio, que na minha opinião, se acontecer, ele já está envolvido, ele ajudou a montar esse time. Eu sei que a culpa maior é da diretoria que permitiu que isso acontecesse, mas ele está envolvido sim, e hoje a figura dele acaba se envolvendo novamente, né, à medida que o Grêmio não consegue essa vitória. Eu sei que, tipo, não foi pior dos mundos, mas vocês achavam que ele ia escalar os titulares hoje? É claro que não. Escalar o time que ele escalou é o mínimo que ele poderia ter feito, gente. É o mínimo, sabe? Eu tava dizendo, o que eu acabo me auto-interrompendo e não concluo, né? O que eu tava dizendo para um amigo é que, assim, eu sei que ele é profissional, eu sei que ele tem que também dar satisfação para torcedores do Flamengo que já estão pegando no pé dele porque deixou empatar, porque não sei o quê. Eu sei de tudo isso. Eu sei que a situação dele também não era a mais cômoda do mundo. Mas ele tem uma estátua na arena. Ele tem uma estátua na arena. Talvez eu não estivesse cobrando isso do Paulo Nunes, se ele fosse treinador do Flamengo, do Roger Machado, de outros ídolos do Grêmio, né, nessa situação que ele se encontrava. Mas eu estou falando de uma estátua que tinha já, como é que se diz? Como é que se diz? Ele já tinha, que fazia isso aqui no Grêmio. Me esqueci a palavra, sabe? Precedentes, que os precedentes já indicavam que ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter escalado o time C do Flamengo, uma gurizada do Flamengo, e se os rubro-negros reclamassem, ele podia dizer assim, cara, é assim que eu trabalho, sempre fiz assim, ganhei 2 títulos do Grêmio fazendo assim, é o meu jeito, né? Vai ouvir um pouquinho lá, mas barra limpa com a gente. Teve muita gente que achou normal, que achou o quê, a parte dele. Eu não acho que foi horrível, não estou querendo queimar a estátua, não, deixando de ser ídolo. Ele não deixou de ser ídolo, não, tá tudo certo. Mas eu coloco sim esse asterisco na atuação de Renato na noite de hoje. E aí,
também vou fazer um outro asterisco agora, atenuando essa culpa dele, porque também aí umas pessoas me disseram e eu concordo, o Flamengo não é a casa da mãe Joana que era o Grêmio. Aqui ele mandava e desmandava, aqui se ele quisesse escalar o time dos roupeiros, ele escalava. Lá no Flamengo, não sei se ele tem a mesma liberdade, a mesma força, a mesma autonomia. Acho que teria, tá? Para esse jogo específico, às vésperas de uma final de Libertadores, acho que teria. Mas sim, é um asterisco que atenua um pouco a barra dele. Falando de Wagner Mancini, cara, que técnico horroroso. Eu não consigo gostar desse cara, eu acho ele muito fraco. Ele não tirou o Jonathan Robert do jogo. Não tô querendo culpar ele pela expulsão, né? Enfim, acho que o árbitro foi patético também, mas o Jonathan tomou o primeiro amarelo patético, o segundo ele foi estranho, ainda que eu acho que não merecia. Sabe? Ele deixa o Diego Souza em campo, cara, por 70, 80 minutos. É inacreditável, cara. É inacreditável, o Diego Souza é um peso morto, tanto é que a gente consegue ter um cara expulso e entra o Borja e parece que a gente tá com um cara a mais. É inacreditável a burrice e a teimosia do Mancini, cara. Que esporte ele tá vendo, sabe? Ele tem umas convicções, até o próprio Lucas Silva, o cara tá jogando bem, mas tipo assim, ele tá deixando o cara 90 minutos durante todos os jogos, jogo 2 dias sim, um dia não, 2 dias não, um dia sim, sabe? Uma sequência insana. Ele não sabe dosar essas coisas, meu, sei lá, cara, o Wagner Mancini é irritante, é irritante. É um cara que eu não quero ver no Grêmio em 2022, independentemente da divisão em que a gente se encontrar. Eu não quero ver no Grêmio. E, dito tudo isso, Wagner Mancini à parte, arbitragem à parte, Renato à parte, que time horroroso nós temos. Porque como eu falei no início do vídeo, é inegável que o Flamengo não estava na maior pilha do mundo. Era um time desentrosado, era um time que era bom, de respeito, mas não era aquela joia toda que é o titular. Era um time que estava, mesmo não sendo os titulares, a cabeça às vezes já está um pouco lá no sábado. E a gente viu claramente um Flamengo sem a intensidade de sempre, ou de quase sempre, que o Grêmio não soube aproveitar, cara. No primeiro tempo, eu cheguei a desconfiar que o Renato tinha conseguido armar com o Grêmio uma vitória pra gente, sabe? Não, vamos fingir que a gente tá jogando aqui, vocês fazem um gol no escanteio, uma bola parada. Eu cheguei a cogitar isso, cara. Ou o Rafinha ligou pros brother ali, cara, me ajuda, vamos dar uma força aí. Porque o Flamengo não tem mais chance de título, nunca teve, e também não tem chance de sair do Z4, então não seria algo de outro mundo, né? É, cheguei a desconfiar, só que parecia, sabe o quê? Que o Flamengo tava deixando a gente jogar e a gente não conseguia, com o Diego Souza parado na frente, com aquele Jonathan Robert tentando driblar todo mundo e perdendo a bola, com o Ferreirinha errando todas as decisões que ele tomava. Sabe, um time muito bizarro, um time que tá sendo rebaixado. Tu viu o Kahneman no banco de reservas de pé, gritando, e os caras em campo jogando como se fosse uma partidinha qualquer, cara. Tiveram a chance de atropelar um Flamengo apático. E foram tão apáticos quanto. Aí depois que tomaram 2-0 e tiveram um expulso, parece que acordaram, sabe? É irritante, cara, é irritante. Então, assim, aí já emendando com a projeção dos próximos jogos e o que eu acho que vai acontecer, eu sinceramente acho que o Grêmio cai, ainda acho. Infelizmente, acho que o Grêmio cai. Mas sim, tem chance, e essa chance toda reside na Bahia. É lá e é inadiável. Nessa sexta-feira, 26/11, não é o dia da Batalha dos Aflitos? Acho que é, hein? Acho que sexta é 26 e acho que 26 é a Batalha dos Aflitos. A conferir, mas tive esse estalo agora. Olha aí. É o jogo que se o Grêmio ganha, tá vivo. É o jogo que se o Grêmio não ganha, caiu. Complicou muito. É numa arena lotada de adversários, né? Lá na Bahia, longe daqui. Mas é inadiável. É só isso que importa agora. Não tem mais volta. E por que eu acho que caiu, cara? Não é nem pela tabela. Eu acho que o Bahia é um time fraco, São Paulo é um time fraco.
Depois pega o Galo na última rodada, talvez de férias, né, se preparando para uma final de Copa do Brasil. A tabela não é das mais ingratas. O Grêmio é ingrato. O Grêmio é ingrato. Esse Grêmio que pegou o Flamengo hoje não ganha do Bahia e talvez nem do São Paulo em casa. Não ganha, cara. Não ganha. E talvez perca pro Corinthians lá em São Paulo. O Corinthians que emendou umas 7 vitórias seguidas em casa, que tá brigando por vaga ainda. Então é complicado. Agora, se for o Grêmio desses últimos minutos, com um jogador a menos, eu vou dizer para vocês. Quando o Ademar partiu para a cobrança na Batalha dos Aflitos, eu acreditava, cara. Eu não acreditava que o Galato ia pegar. Eu acreditava que a gente ia empatar. Com 7 jogadores em campo. E ainda falei para meus amigos ali, undershow com espaço vai empatar. E um outro amigo falou, o Galato vai pegar. Aconteceram as duas coisas, coisa que a gente nunca imaginava, né? Mas eu acreditava, por incrível que pareça. Hoje eu não acredito. Não acredito. Desculpa, pelo time que eu tô vendo, pelas circunstâncias. Se der, talvez seja mais improvável e mais heróico que a Batalha dos Aflitos. Não é a lógica, não é a tendência, mas vamos acompanhar. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.